Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande receber os nossos conselheiros de Patinga. Eu quero deixar bem claro a vocês que a porta está sempre aberta para vocês. Eu queria agradecer desde já pelo tempo que estão disponibilizando para a gente, porque ralaram o dia inteiro e no conselho não é fácil, mas vocês estão fazendo um trabalho muito importante para a comunidade, que é levar informação. E, como eu sempre falo, né, a imagem do conselho perante a sociedade não está muito bem quista, né? Então, nós vamos hoje tentar amenizar todo esse problema. Então, seja bem-vindo, a porta está sempre aberta para vocês. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade que, como o senhor mesmo disse, que o conselho tutelar, na maioria das vezes, ele não é muito bem visto, mas justamente pela comunidade, né, pelo fato da comunidade não ter muito conhecimento do que de fato as atribuições, né, do conselho e onde que o conselho pode intervir nos casos. Então, eu, né, como conselheira tutelar da Regional 1, agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui para trazer um pouco mais de informação para a comunidade sobre o que é de fato o conselho. Ok. Eu também, Mário, agradeço o convite, nós estamos aqui. Meu nome é Warley, sou conselheiro tutelar da Regional 2, né, aqui de Ipatinga, e agradeço aí o convite. Você da Regional 2, você da Regional 1, o que motivou vocês a entrar para o quadro do Conselho Tutelar e como funciona para que você possa ser um membro do Conselho Tutelar? Então, desde a minha adolescência, eu tinha uma vontade de ser conselheiro tutelar. Eu morava em São Paulo, né, na minha adolescência, e eu ouvi falar do Conselho Tutelar. E eu pesquisei sobre o Conselho Tutelar. Eu admirava o Conselho Tutelar desde a minha adolescência. E eu falei, vou ser um dia conselheiro tutelar. No ano de 2012, eu me candidatei, vim e consegui. É uma eleição para ser conselheiro tutelar. A sociedade escolhe esses conselheiros, mas antes tem todo um preparo, né? Tem prova escrita, tem prova de conhecimento de informática, prova escrita. Então, assim, tem vários requisitos. E, graças a Deus, eu concluí, né, o meu objetivo, o meu sonho de ser conselheiro tutelar. Perfeito. E você? Eu sou formada em Direito, né? Então, essa questão de trabalhar com crianças e adolescentes já vem mesmo de família, né? Eu tenho minha mãe, tenho minha irmã, que são professoras. Então, seria mais de poder contribuir, né, com o meu conhecimento de formação em Direito, apesar de que o Conselho, né, no seu processo seletivo, ele não exige curso superior, né, ensino médio mesmo, mas de poder contribuir, né, com o meu conhecimento para essa causa, né, que é assim tão importante e tão nobre, mas na maioria das vezes não reconhecida. Para não ser reconhecido o Conselho, né, a lei, que é o Estatuto do Adolescente, tem 35 anos aproximadamente, vai fazer esse ano 35 anos, ou 36, né? 36 anos, 2025. 35. 90, né? Vamos colocar aí, 35. Mas é uma lei que muitos criticam. Sim. Na sua concepção, antes de vocês falarem um pouquinho da atribuição do Conselho, por que criticam tanto o ECA? Então, eu acredito por falta de conhecimento da legislação. O ECA, ele é uma lei federal, né? Ele é federal e está dentro do município, que vai ser legislada dentro do município, né? Por isso que o conselheiro tutelar, ele precisa conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei federal e vai ser executada dentro do município. E as pessoas não conhecem as atribuições realmente do conselho tutelar e nem o ECA. Perfeito. Falando em atribuições, qual é a atribuição do conselho? Antes de falar um pouco sobre a atribuição do conselho, eu vou falar um pouco sobre a formação, né? Fique à vontade. Como o senhor disse, ele foi criado, né, através do ECA, pela Lei 8.069, de 90, e ele fica, apesar dele trazer, né, no corpo da lei, falando sobre a questão da formação em si, né, da quantidade de conselheiros tutelar, né, para cada colegiado, ele deixa a cargo do município essas questões das especificidades no sentido de
de pagamentos, né, de manter a sede, de ter esses funcionários, a questão do atendimento, né, de manter a sede organizada, nos pagamentos, né, dos conselheiros. Então, ele veio, né, através do ECA, e o conselho, ele é um órgão, muita gente não tem conhecimento disso, né, acha que é uma entidade, alguma coisa assim, desse sentido, mas ele é um órgão, e ele é um órgão autônomo, ele é não jurisdicional e ele é permanente. Então, para poder falar um pouco sobre as atribuições do Conselho, vou falar um pouco sobre o Conselho, né, em si. Ele é autônomo nas suas decisões, né, na questão de deliberar os casos, o que é que vai ser decidido em cada caso. Ele é permanente no sentido de que, uma vez que ele foi instituído, né, não é exemplo, um prefeito ser eleito e falar assim, eu vou fechar o conselho. Não vai existir o conselho mais aqui. Ele, uma vez que ele é instituído, né, ele não pode ser fechado. E também ele funciona, né, no período de 24 horas mesmo, né, a sede funciona de 8 às 18, né, de segunda a sexta, mas a gente sempre fica de prontidão, né, de 18 às 8, finais de semana e feriados. E no sentido de ser não jurisdicional, porque ele não pertence ao poder judiciário, né? Os nossos atendimentos, ele é relacionado de parte administrativa. Então, no corpo da lei mesmo, do ECA, ele traz, né, no seu artigo 136, as atribuições, né, do Conselho. O Conselho, ele é um órgão que ele não é executor, né, de programas, né, ou de serviços. Ele requisita. Então, nos atendimentos que tem a intervenção do Conselho, que é quando há ameaça ou violação de direito, né, da criança e do adolescente, então ele vai intervir no sentido de requisitar, né, desses equipamentos ou de secretaria, né, no caso de saúde, educação, fazer com quem tenha que fazer que faça, né, que se estiver não fazendo ou fazendo de forma equivocada, né, a oferta desse serviço, a gente vai intervir. No sentido de exemplos, na questão de infrequência escolar, que tem uma violação de direito, pode ser por parte do familiar, né, que não cobra ali a questão da frequência, do desenvolvimento escolar do filho, né, não acompanha isso. Às vezes uma falta de atendimento médico, né, que às vezes não está tendo na rede, não está sendo ofertado, algum tratamento médico que é direito, né, da criança ou adolescente, alguma falta de vaga na escola. Então, esses são um dos exemplos, né, dos casos que a gente vai fazer a intervenção. Perfeito. Dá sequência para a atribuição agora, o Arley. Isso, é igual a Pamela está falando. O direito da criança, ele ameaçou ou foi violado, aí entra o conselho tutelar, né? Igual, por exemplo, ela citou aí a infrequência escolar. Muitas das vezes, atrás dessa infrequência escolar, tem uma série de outras coisas. Aí você chega lá, você vê que não é só a infrequência escolar. Às vezes o adolescente ou a criança precisa de um tratamento médico e às vezes não consegue na rede, né? Psiquiatra, um neurologista, enfim. Então é nesse sentido que o conselho vai estar atuando. Quando o direito estiver violado de uma criança ou adolescente, ele vai aplicar a medida protetiva. Perfeito. O conselho, ele aplica medidas de proteção. E se fala muito sobre a frequência escolar, mas para que vocês possam agir, depende de quem? Da escola entrar em contato. Sim. Porque eu falo que o artigo 56 do ECA fala, compete à escola comunicar ao conselho tutelar os casos de faltas repetitivas, né, repetência, mas muitas vezes vocês não agem porque a informação não chega. E isso atrapalha até o trabalho de vocês. Sim. Né? E para que vocês possam agir, vamos falar um pouquinho também da questão existe a lei, foi criado o conselho, mas a estrutura para que vocês possam desempenhar o trabalho de vocês. Sim. E aí? Ela fica a cargo do município, né? De tanto a questão da sede, da questão da funcionalidade, né? De manter os equipamentos, de manter a sede funcionando, né? Nós temos
a funcionária da limpeza, né, da recepção. Então, tudo isso fica a cargo do município mesmo, né, porque nós somos vinculados, né, de forma administrativa através da Secretaria de Assistência. Então, perfeito. Fica a cargo do o que eu falo em questão de estrutura, assim, as condições para que vocês possam desempenhar o trabalho. Tem uma boa estrutura, é isso que eu falo. Né? Vamos supor, tem a lei foi criada, foi sancionada, já tem mais de 30 anos, tem os conselheiros, mas para que eles possam desempenhar um trabalho de excelência, a estrutura dá condições para isso? Né? Eu chego lá com a criança, como é que vocês vão atender essa criança? O local tem um local adequado? Vocês têm um lugar adequado que vocês possam desempenhar o trabalho de vocês? A demanda do serviço? Essa pergunta que você faz, ela é muito importante. Não só no município de Ipatinga, mas todo o Brasil. Hoje, se você pegar no Brasil, qual é o lugar que tem um lugar, conforme a legislação, vai ser poucos lugares. Se eu vim aqui falar para você que o Brasil inteiro tá, não tá. Tá? E a lei fala que criança e adolescente é absoluta prioridade. Absoluta. Então, nós temos que entender o que é essa absoluta prioridade. Justamente. Né? Hoje, em Ipatinga, nós temos a sede aqui no centro, ela está centralizada. Hoje, nós temos 2 conselhos, cada conselho são 5 membros. E a legislação fala que seria ideal que o conselho fosse regionalizado. Por que da regionalização? Muitas das vezes, a família não tem condição financeira de pegar um ônibus e vir até o centro. Se o conselho for regionalizado igual o CRAS, é muito mais fácil o acesso da comunidade. Então a gente tem que se atentar a isso. A gente precisa sim regionalizar o conselho tutelar. Ele centralizado hoje é um prejuízo para a sociedade. Essa questão da centralização, isso depende de quem? Da boa vontade de quem? O CMDCA ele tem uma participação nisso ou só depende do prefeito? Como é que funciona? Então, depende do município, né? Precisa de dados. A gente precisa saber qual é a localidade que a gente vai estar colocando esse conselho. Tem que colocar em lugar estratégico também. Antes, a gente não tinha dados, por exemplo, certeiro. Hoje nós temos um sistema chamado CIPIA. Hoje o CIPIA ele já nos orienta onde que pode ser feito isso. Entende? Esse CIPIA é um programa do governo federal, dos direitos humanos. Tudo que acontece aqui, lá em Brasília está sabendo. É um sistema muito bom, tá? E ele fala em tempo real o que está acontecendo aqui dentro da nossa cidade. Frequência, abuso sexual, espancamento, tudo é falado. E falando nisso, né, de relatórios, por exemplo, é feito um relatório trimestral, porque teve uma vez eu fui ao conselho solicitar informações, como eu faço palestras, né? Como é que está o índice de violência, o índice de casos de agressão, de frequência, a falar que não pode informar. Essa informação procede? Não pode informar? Nós apresentamos, né? Nós fazemos de forma trimestral ou semestral esse relatório, né? Esse levantamento de dados. E ele é apresentado, né, e comunicado também, ele é apresentado na reunião do CMDCA, né, nós apresentamos esses dados e nós comunicamos ao Ministério Público, né, ao Judiciário, a questão da quantidade de dados, né. Então, essas questões de informações, quando nós recebemos, né, é discutido no colegiado, que o Conselho Tutelar ele é um órgão colegiado, né, não é uma decisão, não é eu, Pamela, que vou tomar uma decisão, não é o Arley, né, como conselheiro que vai tomar uma decisão. Nós levamos isso para o colegiado, que acontece toda segunda-feira, né, no período da manhã até meio-dia, né, de 8 a meio-dia. A sede ela não tem esse atendimento externo e funciona a reunião de colegiado, e é onde que nós discutido os casos e discutido as demandas, igual quando o senhor, né, enviou esse convite. Isso. Nós discutimos em colegiado essas questões desses atendimentos mesmo, né? Porque eu estava lendo uma matéria e conversando com o advogado, né, e debatendo sobre o Conselho Tutelar, e falou que seria até importante até mostrar se o Conselho Tutelar está atuando. Sim. Levar informação para a comunidade, porque
quantos índices de violência contra a criança, quantos casos foram sanados, foram resolvidos, para mostrar, o conselho está agindo, porque se ficar tudo, como se diz, por alguns órgãos só, não vai ser divulgado. Né? Porque é lógico que todo caso que envolve crianças e adolescentes são casos sigilosos. Eu não quero saber a história do José, eu quero saber, assim, como é que está o índice de violência contra a criança e adolescente em Patinga. Sim. Mas graças a Deus que isso, a mentalidade está mudando, tá? Antes era muito engessado mesmo. Justo. Era muito engessado. Graças a Deus que vai mudando. Sabe porque olha só que loucura. Há muitos anos atrás eu recebi informação do conselho, pessoal da Vara da Infância, eu também trabalho lá, né? E nós tínhamos 15 crianças grávidas em Patinga. Olha que loucura. Quando eu falo isso na palestra para os pais não acreditam. Gente, quando eu falo criança, não é adolescente, é criança. Porque a galera fala que criança que é de 12 anos incompleto para baixo. Sim. Então, hoje em dia, as crianças, né, de 11 aninhos, 10 aninhos, as meninas estão menstruando. E estão grávidas. O pessoal acha um absurdo. Mas é uma realidade de Patinga. Isso porque... E aqueles que não foram divulgados? Né? Porque muitas vezes o pai não fala nada, ou de repente vai até no médico, e o médico muitas vezes não toma providência. Ele deveria tomar essa providência. Digamos que você é um ginecologista, eu chego com a minha filha lá, de 12 aninhos, ele descobre que ela está grávida. O que ele tem que fazer, esse médico? Então, hoje existe como chama? Um fluxo. Isso. Hoje existe um fluxo. E esse fluxo está sendo respeitado. A gente tem visto que está fazendo efeito, está surgindo efeito. E criança, como você falou, de 12 anos incompleto para baixo, é criança. Isso é estupro de vulnerável. Justamente. Né? Isso é estupro de vulnerável. Menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Então, assim, a lei precisa agir sim. Quando tem essa situação, precisa sim ser agida imediatamente. O médico, ele pode comunicar, né? O fluxo, a Pâmela pode explicar um pouco melhor, né, Pâmela? Na verdade, o que acontece? Tem muitos equipamentos, né, ou instituições mesmo de ensino, de saúde, que acha que é só mandar para o Conselho Tutelar, né? Só vou notificar, né, o Conselho Tutelar. Mas ele tem que ser notificado, né? Ele tem que encaminhar o Conselho Tutelar, mas sem ter prejuízos, né, das demais providências. Porque o Conselho Tutelar, ele vai trabalhar a questão da vítima, no caso, a criança, né? Isso. E a polícia, ela tem que ser acionada para registrar o boletim de ocorrência, né? Porque a polícia já vai trabalhar o crime, né? Então, o abusador. Então, ele no fluxo, né, do NUPAV, que foi criado, né, com todos os equipamentos, né, com todos os órgãos que pertencem à rede de proteção, né, dos direitos da criança e do adolescente, que participa a polícia, né, polícia militar, agora a polícia municipal, né, polícia civil, hospital municipal, hospital Márcio Cunha. Então, todos os equipamentos mesmo, todas as secretarias, né, Secretaria de Assistência, Saúde, Educação, faz parte, né, do NUPAV, e ela tem que ser, assim que toma conhecimento, né, é uma instituição de saúde, instituição de educação, qualquer lugar que toma conhecimento, ele tem que notificar o conselho, né? Mas ele também tem que acionar a polícia. Ou se não tiver acompanhado do responsável, no caso, se for uma escola, por exemplo, né? Um aluno que chegou e falou isso para o professor, né? Para a equipe diretiva. Então, tem que chamar, né, o responsável para poder informar, porque talvez esse responsável, o pai, a mãe, ele não tenha conhecimento, né, de que isso esteja acontecendo, acionar a polícia também para poder registrar o boletim de ocorrência, levar ao Hospital Márcio Cunha para poder ter o atendimento médico e notificar, né, também para o conselho que vai fazer esse atendimento posterior ao responsável, né, ver o que está acontecendo, e o conselho vai fazer os encaminhamentos, né, encaminhar a notícia de fato ao Ministério Público, a delegacia, né, da mulher, e também encaminhar essa criança ou adolescente, né, que seja, e o seu familiar, para acompanhamento, né, familiar ali no CREAS mesmo, para poder trabalhar a superação, né,
desse ocorrido, né? E também encaminhar para a saúde no sentido de ter um atendimento psicológico, né, de ser atendido, ser acolhido, né, na unidade de saúde, para poder trabalhar também essa questão da superação, né, assim, entendi. A questão dos maus tratos. Você falou a questão de acompanhamento psicológico. Além de vocês, conselheiros, né, o Conselho Tutelar possui outros profissionais. Sim. Quais são eles? Hoje nossa equipe é a psicóloga, assistente social, hoje tem lá dentro do Conselho Tutelar. Nós temos administrativo, né? Duas, administrativo. Temos um auxiliar, né, de cozinha, que ajuda a gente lá na limpeza e tudo. E os conselheiros tutelares, os 10 conselheiros das 2 regionais, locados no mesmo espaço. Perfeito. Você comentou sobre a escola? Tem os motoristas. Esqueci dos motoristas. Nós vamos chegar no motorista, porque quando vocês estão de prontidão, né? Isso. Tem que acioná-los para que entrem em contato com eles, que eles possam buscá-los em casa e gera todo um desgaste também isso aí. Dinâmica. Né? Mas você falou sobre escola, e uma coisa interessante sobre escola é que quando a gente fala Conselho Tutelar escola, parecendo água e óleo, né? Porque eles acham que o Conselho Tutelar manda na escola? Essa é uma pergunta que fizeram. E aí? Não, de forma alguma. O Conselho Tutelar, ele tá para ser parceiro, né? Não só da escola, mas de todos os equipamentos mesmo, né? De todos os envolvidos da rede. Então, ele não, de forma alguma, né? Ele não manda na escola, ele tá ali para poder dar o suporte, né? De ser parceiro mesmo e intervir no casos, né? Que seja a competência do Conselho Tutelar. Porque assim, olha só, porque eu perguntei essa pergunta pelo seguinte: a pessoa fica revoltada, vamos supor, tem um adolescente indisciplinado até o extremo, e aí a direção assim, já vem um conselho enfiar esse adolescente aqui. E aí, cara? É um direito dele a educação. Mas eu pergunto, eu tenho uma sala 30 adolescentes, aí chega um indisciplinado, não quer saber estudar e tumultua a sala toda. Quer dizer, ele tem o direito a estudo. Os outros também têm. Só que esse está prejudicando todos os outros. Como é que funciona isso? Então, a indisciplina resolve no âmbito escolar, né? Com a família, chamando essa mãe, conversando, porque não podemos também violar o direito do adolescente e falar assim, você não vai participar da escola mais porque você é indisciplinado. Pelo contrário, a escola é pedagógica, ela está ali para ensinar, né? E todos nós somos o que somos porque fomos formados. Então esse adolescente precisa também entender que ele está ali naquele espaço do coletivo, não está no indivíduo sozinho, né? Eu entendi sua pergunta, que talvez um possa estar violando o direito de todos, né? Por isso que existe a inclusão social. Justo. Porque é o seguinte, igual eu falei uma vez numa palestra sobre a questão disso, falei, gente, de repente aquela violência, aquela agressividade daquele adolescente é um pedido de socorro. Sim. Me olha aqui, pelo amor de Deus, eu preciso de um apoio, porque está dentro de casa, está um caos. Tem até um livro, né, que fala sobre isso. Alunos brilhantes, filhos fascinantes. Onde um adolescente estava indisciplinado na escola e ninguém queria saber mais dele. Vão expulsá-lo. Um professor levantou a mão, deixa ele comigo. No passado tempo, ele descobriu que o problema dele era no lar. Ele sofreu toda a violência na família, então ele descarregava onde? Na escola. A forma de pedir socorro. Se tornou o melhor aluno da escola. Então, muitas vezes, você falou mais cedo, né? O probleminha começa aqui, mas a raiz do problema está lá dentro de casa. Falta de estrutura. E uma das funções sua também é orientar esses pais, concorda? Fala mais sobre isso para mim. É só uma colocação sobre essa fala que o senhor trouxe de o conselho foi e colocou aquele aluno naquela escola. O conselho, ele requisita, né, essa vaga para a Secretaria de Educação, né, do município ou para a Superintendência de Ensino. Então, eles que vão direcionar, né, a escola mais próxima da residência do adolescente. Para que tenha a vaga, né, de preferência mais próxima, mas dependendo também do período, né, do ano letivo, a gente sabe que às vezes é difícil, né, de conseguir uma vaga naquela escola em específico, então eles vão fazer, né, essa busca na questão dessa escola. Então, não é propriamente o conselho que vai... Isso, vai mas quem leva a fama, né? Quem leva a fama, né, é o conselho, né? Isso. Ele fala de informação da comunidade. Não, a minha função como conselheiro é tipo assim, olha, o secretário de Educação, a situação está essa e essa e essa. Ok, nós vamos analisar uma escola mais próxima para viabilizar a escola X.
Mas quem leva a fama do Conselho Tutelar está colocando esse aluno aqui, que vai atrapalhar todo o procedimento, é o direito dele de estudar. É igual direito à educação e direito à saúde, né? Hoje nós estamos vendo aí muitos casos de crianças rebeldes na escola, igual eu falei, eu faço um trabalho com os pais, onde a palestra é o tema Família e Escola, uma parceria indispensável. Eu até brinquei com o Werner, ele até me convidou, né, para a gente fazer um trabalho. Não sei, estava lendo, não sei se é atribuição suas palestrar nas escolas. Mesmo que não seja, o que custa levar a informação? E aí? Nós já participamos, né, de palestra na escola. Sempre, igual o senhor mesmo já falou sobre essa questão da sobrecarga, né? Hoje o município ele está com um número de habitantes, né, muito alto. Para nós que somos 5 conselheiros, né, para cada regional, a regional ela tem em média 24 bairros, né, para cada regional, né? Então são 5 conselheiros para poder atender, né, a demanda de em média. Quando a média é 5 bairros para cada conselheiro, né? Se for analisar. Isso. É só Jesus. E nessa questão da prontidão, né? Então, nós trabalhamos, né, na prontidão. Então, no dia seguinte, nós descansamos, né? Folgamos. Então, hoje, por exemplo, eu vou estar de plantão de 18 às 8, entrego meu plantão amanhã às 8 horas, né? Que é o horário que a sede começa a funcionar. E amanhã eu vou estar de folga. Então, tem sempre faltando, né, um conselheiro por dia na sede. Mas dentro de toda essa dificuldade que a gente tem, a gente faz questão mesmo de participar, né, sempre que possível, das reuniões, né, dos convites que a gente recebe. Então, a gente está sempre de portas abertas, né, para poder receber os convites. A gente vai discutir no colegiado essa questão de conseguirmos, né, como uma escola até hoje, na questão, foi no mandato passado, enviou um convite, né, para a gente participar, levar uma palestra mesmo na escola. Na oportunidade, o próprio conselheiro mesmo não conseguia ir, mas nós encaminhamos a nossa equipe técnica, né, que no caso é o assistente social e o psicólogo, para poder levar essa palestra para a gente. Então, a gente está sempre abertos mesmo a receber, né, a participar sempre que possível. Né? Porque eu até comecei uma vez, eu participei de um evento na Câmara e o conselheiro criticou, né, a sociedade, não sabe as suas atribuições e fica criticando. Eu até falei com isso, mas por que você não pode levar essa informação para a comunidade? Não custa nada. Eu montei uma palestra sobre vocês, para não palestrar nas escolas. Porque eles têm confunde a gente com o Conselho Tutelar. Porque, gente, o mal do ser humano é que houve informação equivocada, em vez de procurar a informação correta, distribui, hoje chama-se fake news, né? Mas procura a informação correta, está com dúvida, vai lá no conselho. Questiona, pergunta como é que funciona. E voltando ao assunto lá da questão de atribuições, do que o conselho faz, eles criticam muito uma coisa que eu vejo com frequência, é sobre essas crianças na rua. Eles falam, o conselho não faz nada. Aí eu falei assim, o que você quer que o conselho faça? Nós temos que fiscalizar, mas não é atribuição dele. Então eles acham que vocês têm que ficar na rua o dia inteiro, recolhendo, criança, adolescente, conselho tutelar. Isso. Né? Tudo. Por causa da informação. Né? A informação não chega. Então explica, né, para o povo, gente, o procedimento é esse, não é assim que funciona. Eu preciso falar uma coisa aqui, que a Pâmela falou, com relação a 25 bairros, né? Isso. Cada conselho. Em 1993, surgiu o Conselho Tutelar em Patinga. Aí eles fizeram pelo Rio, dividiu pelo Rio, assim, ó, daqui para cá, Regional 1, e para cá, isso, em Belém Ipanema, continua, né? Continua. Então, assim, dividiu pelo Rio, não teve um estudo, não teve nada. Só você ver que falou assim, ó, o Rio corta aqui, daqui para cá é o 1 e daqui para cá é o 2. E até hoje está nesse pé aí. O Rio pertence a que lado? O 2 pertence ao lado do Rio, lado direito e lado esquerdo. Tipo assim, Veneza 2, isso. Canaãzinha, aquilo aí é o quê? É a região 2? Ah, 1 é centro, Cairu, Belo Tiro, não é isso? Centro ainda é 2. É 2. É 2 também? Mas, por quê? O Rio está do lado de cá.
A 1, ela atende mais pro lado de lá, né? Bom Retiro, Embaúbas, Bela Vista, Cariru, isso, Horto. Até menos, gente. Bom Jardim. Santa Mônica. Bom, tem um Bom Jardim, que é uma cidade. Esperança. Que é Só Jeová. Né? É uma cidade, aquilo ali. Então não são. É interessante esse costo aí. Isso. Então tem. Assim, tem uma divisão, às vezes, né, que ela é justa, mas não, às vezes não, né? Porque nós atendemos também, no caso da Regional 1, né, o Bom Jardim, que é um bairro muito grande, né? O Esperança, Nova Esperança, o condomínio, né, lá em cima. Então, acaba que abrange também bairros muito grandes, né? Do que a Regional 2, né? Que tem mais voltado para o lado de lá. Para esse lado daqui, para o lado de lá, né? Que é Cariru, Veneza... tem o Morro do Sossego ali, tem o Betânia, Betânia, Taúba, aquele lá de lá. Tem lá no Ipanemi, que pertence a Patinga também, é uma cidade, né? Sim, a Regional 1, né? Sabe o que eu falo? Voltando a essa questão há a possibilidade, Warner, de inserir mais um? Vocês estão correndo atrás da possibilidade de inserir mais um? Sim, a possibilidade sim. Uma regional para a gente, a 3, fracionar aí, porque... E também, como você falou, né? Desmembrar. Igual, meu sonho, tá? Mas eu tô mexendo nos pauzinhos para ver se vocês conseguem. Então, a gente está conversando com o município, está conversando com a Câmara de Vereadores, a gente teve reunião há poucos dias, a gente está mostrando a necessidade. O meu sonho, uma coisa minha, tá, gente? Assim, pessoal, é meu sonho ver a Ipatinga com o 3º Conselho Tutelar. O dia que isso acontecer, eu vou soltar uma caixa de foguete. Não, porque eu vejo o seguinte, igual eu brinquei aqui, né? São 10 conselheiros, mas na minha concepção eu calculo 6. Por que 6? Mas é que eu te falei. Você falou, você está de plantão hoje, prontidão. Amanhã você está trabalhando, não. Então amanhã eu tenho quanto lá? 4. E se desse 4 não tiver de férias? Então eu sempre conto com 3. Mas o que acontece? Quando tem férias acima de 15 dias, o município manda o conselheiro de suplente. Manda o suplente? Manda o suplente. Menos mal. Isso foi um ganho, né, que nós tivemos recente. Conseguiram isso aí, né? Porque a suplência se dá quando o cara foi exonerado do cargo. Mas antes o suplente ele só ia no caso de afastamento, né? Após os 15 dias. Isso. No caso, quando ia pro INSS, né? Não tinha férias, não tinha suplente para férias. Então, nós conseguimos, né? Lutamos bastante no final do mandato passado, né? Que foi em 2023. Então, a partir de 2024, nós tivemos essa conquista, né? A questão do suplente, do retorno do Vale Alimentação, né? Então, nós conseguimos esses benefícios. Seria mais fácil colocar mais um conselheiro, para dar 6, né? Mas não precisa convocar suplente, né? Mas ele já foi hoje, né? Não, só estou brincando, eu sei. Não, estou só brincando aqui. Mas é que você disse que o seu sonho era fazer parte do conselho e hoje você está no conselho. Sim. E qual que é a sua avaliação do conselho hoje? Depois que você conseguiu realizar seu sonho. O que você pretende fazer mais no conselho para ele se alavancar cada vez mais? Então, Mário, é uma pergunta muito pertinente. O sonho meu, mas para o meu sonho ser realizado, não depende somente de mim. Eu não estou com a caneta na mão. É só quem está lá dentro sabe a luta que é ser um conselheiro tutelar. É todo dia matando um leão. Poxa vida, né? Muito pesado o que eu estou dizendo, né? A gente vê tanta coisa. Então, assim, eu estou bem comigo mesmo. Quando o conselho chega, tem amigos que perguntam assim para mim, olha, como você aguenta ser conselheiro tutelar? É difícil demais. Mas eu penso o contrário, eu penso assim, o socorro está chegando para aquela criança ou para aquele adolescente quando o conselho chega. Então, a luta é nossa, não é do Arley, é de toda a sociedade. Comanda o artigo da Constituição Federal. E o artigo 4º também fala, né? Artigo 4º é que deve da família, depois da comunidade, das instituições. E você, Pamela? Como é que está a sua visão do conselho? É a primeira vez no meu mandato ou já
Foi reeleita? No segundo. Já foi reeleita? Bom, entrei em 2020, né? No mandato passado. E é assim, é muito difícil mesmo, né? Porque a gente, de fato, só trabalha com problema, né? Só BO. É só problema, né? Quando chega no conselho, é só problema. E, às vezes, a comunidade, né? Ou então a própria rede mesmo, tem uma visão, às vezes, meio equivocada, né? Do conselho. Porque o conselho, ele vai intervir dentro das suas atribuições, né? Que tem lá no artigo 136. Então, ele não vai fazer o que ele quer fazer. Tirar da cabeça dele, eu vou lá e vou fazer isso. Não, a gente tem que trabalhar de acordo com a lei mesmo, né? E tá todos os conselheiros, assim, bem sobrecarregados. A falta de reconhecimento, porque eu sempre falo assim, que não precisa dar troféu, né? Dar os parabéns. Eu acho que só reconhecer o trabalho e não criticar, né? Já é um bom caminho. Isso, já seria assim, né? De grande valia, porque o conselheiro, ele já fica tão sobrecarregado e desgastado, né? Mentalmente, dos próprios atendimentos. Se chegar a fazer um atendimento de um caso de abuso, por exemplo, que o agressor, ele está dentro da própria casa, ele é o pai, o avô, né? Assim, coisas tão absurdas, de que às vezes a gente acha que só acontece em novela, né? Assim, você não passa, quem está fora não tem noção dos casos, né, que a gente pega. E que às vezes a gente acha que acontece muito longe da gente, da nossa realidade, né? Então, a gente fica bem desgastado mesmo, mentalmente. E, além de lidar com esses problemas, né, a gente tem a comunidade, ou então até mesmo a própria rede, criticando, né, o conselho. Vocês falam muito na questão do desgaste. Agora, tem uma brincadeirinha que eu fiz uma vez com Cuidando do Cuidador. É feito algum trabalho com vocês para evitar... Não tem como ter um local para que vocês possam passar por um processo de uma orientação, um psicólogo, porque, igual você falou, né? Quando você chega em certos locais, você vê a estrutura do lugar, não tem estrutura nenhuma. Um caso, uma criancinha de 2 aninhos, por exemplo, sendo vítima de um pedófilo. Quer dizer, o coração da gente... Sim. E você não consegue deixar de lado. Sempre fica alguma coisa com vocês. É igual, vamos pôr um exemplo simples, né? Um padre, ficava lá, fala da vida toda para o padre, chega o outro, fala o problema dele. Daqui a pouco o índice de suicídio que nós temos nessa área está aumentando cada vez mais. O índice de estresse entre vocês também está aumentando. Sim. E quem cuida dos senhores? Boa pergunta. Quem cuida do cuidador, né? Você está falando aí, ontem, um conselheiro, a casa dele foi invadida e executaram ele. Nós estávamos com uma reunião esses dias, uns 2 dias atrás. Aí chegou aqui, 4 horas da tarde, a gente estava lá, executaram um conselheiro tutelar. No grupo do conselheiro. Então, assim, isso é muito triste. Nós estamos aqui para defender quem não tem voz, que são as crianças. Entende? Aí vai lá um cidadão, executa quem está aplicando a medida de proteção para as crianças e para os adolescentes. É muito triste, Mário. E você fala em esses trabalhos que vocês fazem de visita às famílias, né? E muitas vezes o agressor está dentro da própria família. Vocês vão ir com cara e coragem? Tem algum apoio da polícia para que vocês possam, quando um caso mais complexo, vocês podem solicitar para dar um apoio, para evitar um dano maior? Sim, podemos. Nós temos, né, o suporte quando é solicitado, né, da Polícia Militar e hoje também da Municipal, né? Então, eles dão esse suporte para a gente, dependendo, né, do grau, da periculosidade, do local que você frequenta. Eu falei isso porque igual você falou aí, né? O cara estava lá, entrou na cadeia e executou o cara. Entrou e executou.
Quer dizer, uma pessoa que está ali com o intuito de proteger uma vítima, proteger o inimputável, que é pela lei, são inimputáveis ainda, e ele se tornou uma vítima. Isso não foi aqui em Ipatinga. Não, mas Pâmela, já que você fala muito sobre essa questão de insegurança, a questão de muitas vezes não ter um apoio jurídico, nem um sindicato dos conselheiros também. Quer dizer, é um órgão autônomo, né, que o povo elege. Mas vamos falar um pouquinho da parceria. Como é que tem a sintonia entre vocês e o CMDCA? Tem uma boa sintonia, um bom diálogo? Vocês participam das reuniões do CMDCA também? Participamos. Para levar umas informações? A gente participa. Todo mês, né, tem a reunião, a assembleia e nós participamos, né? Nós temos essa parceria, às vezes com um pouco de dificuldade, né? De ter um suporte, mas a gente tenta bastante, assim, ter esse suporte deles mesmo, na questão igual de correr, né, sobre essa questão do terceiro conselho. Lá atrás, quando nós tivemos essas conquistas, né, da questão do vale alimentação, do suplente, né, nos casos de férias, nós não tivemos muita, né, mas nós nos empenhamos bastante, né? Hoje você está de prontidão. Está fácil assim, a localização, tipo assim, deu uma ocorrência, consegue localizar o motorista com facilidade para te buscar na sua casa, para fazer o procedimento, ou está mais complexo? Porque no passado era muito difícil. Sim. Você localizar o motorista, para buscar o conselheiro, para que pudesse representar, porque na ausência dos pais ou do responsável, são vocês que representam o adolescente ou a criança na delegacia em outros lugares, não é isso? Então. No mandato passado, no começo do mandato passado, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, não só do motorista no atendimento de prontidão, mas até no próprio atendimento na sede mesmo, né? Antes a gente tinha só um motorista, nós somos 2 regionais, então a gente tinha que ficar dividindo. Segunda de manhã o carro é da 1, de tarde é da 2, na terça-feira de manhã é da 2. Era um carro para todas as 2 regionais. Isso. Então, nós tínhamos essa dificuldade, né? Da questão de ter um motorista, era só um motorista de manhã e um motorista de tarde. Na prontidão, era cargos comissionados que dirigia, então, às vezes, a gente não sabia quem que era, né? Às vezes, eles trocavam ali entre si, tinha essa dificuldade mesmo de localização. Hoje nós temos, foi uma das conquistas também que nós tivemos, essa questão de ter o motorista, né, desse terceirizado, né, uma cooperativa. Então, hoje nós temos um motorista para cada regional, né, que atende na sede, e eles também têm essa escala do rodízio de prontidão, né, porque na sede nós precisamos dos 2 motoristas, né, um para atender uma regional e outro para outra, só que à noite, né, nos períodos de prontidão, são 2 conselheiros, né, um de cada regional, mas eles atendem juntos. Então, não tem a necessidade, né, de ter esses 2 motoristas de prontidão. Então, eles fazem a escala deles, né, e a gente aciona esse motorista, que também fica na casa dele. Então, ele sai da casa dele, pega um conselheiro e depois pega o outro conselheiro até chegar no local do atendimento. Você mencionou uma vez para mim que, além da parte externa, tem a parte interna, que é a parte administrativa, relatório, que dá uma sobrecarga também. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque essa questão é complicada. O que acontece? Vou falar um pouquinho da dinâmica do dia do conselheiro. Isso, justamente. O conselheiro chega de manhã, uns pega 8 e outros pega 9, um larga às 17, outro larga às 18. Certo? A gente chega, tem visita, tem relatório, quando você sai, você tem que fazer um relatório, você foi no local, né? Você tem atender a porta aberta, porque a pessoa chega lá, a pessoa quer atendimento. Você tem telefone para atender. É uma loucura. O que acontece? Tem hora que eu estou fazendo meu relatório, eu estou aqui... Isso é agora, tá?
Aí telefone para você, tem que atender o telefone aqui, que não sei o que, tal. Então isso traz um prejuízo com o quê? Com a mente da gente, com a produção do trabalho. O conselheiro tem que fazer 1000 coisas quase ao mesmo tempo, sabe? E isso é estressante. Um dos principais é a saúde mental. Eu me preocupo muito com isso, a saúde mental do conselheiro. E os 10 conselheiros no mesmo espaço também não acho legal. Nós somos 2 regionais, tem a 1 e tem a 2. E nós estamos esperando aí o futuro, né? O 3º conselheiro é meu sonho, do 3º conselho. E vamos levando, cara. É isso. Mas que você, para amenizar essa... Como seria uma forma de amenizar isso aí? Igual você falou, né? Você está fazendo um relatório, o telefone toca, você tem que atender o telefone. Teria como encontrar uma forma de amenizar isso aí? Como que seria isso? Então, a questão é essa, o número mesmo, né, de conselheiros. Porque tem vezes na sede que a gente tem só um conselheiro, né? 2 conselheiros, um sai para o horário de almoço, fica só um. Então, é humanamente impossível mesmo. Essa questão do telefone, essa questão do telefone funciona como? Por exemplo, alguém ligou para você para pegar uma informação, uma coisa assim, ou para... O que acontece? Ipatinga é uma cidade atípica, vou dizer atípica, porque nós temos 2 BRs que passam aqui em Ipatinga, nós temos uma indústria aqui dentro gigantesca, que chega pessoas de fora a todo momento. Então, assim, Ipatinga tinha que ter um olhar mais minucioso para Ipatinga, com relação à criança e adolescente. Já é prioridade, tinha que priorizar ainda mais, né? O que acontece? A pessoa liga, eu quero fazer uma denúncia. O conselheiro está lá fazendo o relatório dele. Aí, o telefone agora é a Pâmela, porque é um rodízio, né? Aí agora é a vez da Pâmela. A Pâmela está fazendo o trabalho dela lá administrativo, fazendo o relatório dela. Ela para o que ela está fazendo e vai atender essa denúncia. Aí depois que ela anota essa denúncia, chega uma pessoa lá que quer ser atendido. Aí a Pâmela que está lá, ela vai atender. O relatório dela está ficando. Aí depois começa a acumular serviço. Porque a gente tem que relatar tudo que está acontecendo. Aí chega depois, se você não anotar, não fazer seu relatório de atendimento, você perde. Então, assim, é um trabalho minucioso. E às vezes eu estou dentro da sala, atendendo, tem pessoa lá fora me aguardando, porque eu notifiquei, eu atendi a pessoa espontaneamente. Então, assim, eu já estou correndo, mal atendi esse aqui, outro já está me esperando. E a minha preocupação do Arley é o seguinte: será que nós estamos fazendo essa escuta com qualidade? Porque às vezes, com 5 minutos eu não consigo perceber, mas 10 eu conseguiria perceber. Igual a Pâmela falou, nós somos humanos. Nós temos limites, né? E a exaustão está sendo trazido para os conselheiros, tá? Então, assim, a gente precisa ver isso. Então, se chega uma pessoa lá, você está naquela correria, mas você vai dar atenção devida. Aí depois, pessoal, o conselheiro foi lá, nem deu atenção direito para mim. Essa é a minha preocupação enquanto o Arley, enquanto pessoa, enquanto tudo, sabe? Eu estou com essa preocupação. Isso é muito sério. Então, gente, olha, o papo tá maravilhoso, né? Vamos ficar a noite toda. Mas, como eu falei, não falar sobre as atribuições, depois vamos aprofundar futuramente, né? Com mais riqueza de detalhes sobre a função de vocês. Então, eu gostaria que vocês deixassem para a gente aí, para a comunidade, uma mensagem, né? Que tiver no seu coração, você fica à vontade, pode expressar sobre a atribuição do conselho, sobre vocês, como você vê, como é que você está na situação na cidade aí. Fica à vontade, velho, fica à vontade. O Pâmela pode ficar à vontade. Quem quiser falar primeiro, dar uma mensagem para o povo sobre quem são os conselhos, né? Eu acho que mais sobre a questão de ter uma visão mais aberta, né? Se deixar ter essa informação, porque a gente fala que tem gente que não sabe e tem gente que não tem vontade de saber, né? Então, procurar mesmo, né? Entender qual que é de fato as atribuições do conselho, quando o conselho pode intervir, quando que não, né? Não somente julgar, né? Falar, o conselho não faz nada, não serve para nada, que infelizmente que é o que a gente ouve muito, né? Da comunidade ou até mesmo da rede,
Então, procurar mesmo, né? Entender quais são as nossas atribuições, e a gente está sempre à disposição, né? Para o que precisar de suporte nos atendimentos, em parceria. O Conselho está ali sempre de portas abertas mesmo. Nós estamos localizados na Rua Pouso Alegre, né? Número 34, mais para frente da BR. A sede funciona de 8 às 18, né? De segunda a sexta, exceto na segunda-feira, no período da manhã, que tem a reunião de colegiado, e a gente está ali à disposição mesmo da comunidade. Perfeito. Fala, meu querido. Então, o meu recado é para toda a população. Eu gostaria muito, sabe, Mário, que todo mundo pudesse compartilhar esse podcast, tá? Que é muito importante esse trabalho que você está prestando na sociedade. Saber, de fato, as atribuições do Conselho Tutelar, tá? E dizer para todo mundo aí que um dia todos nós adultos fomos criança e teve alguém que nos protegeu. Justamente. Né? Eu gostaria muito de pedir à população que proteja nossas crianças e nossos adolescentes. O número para denunciar é o 100. Disque 100. 3 números. 100. E essa criança que estiver sofrendo alguma violência, qualquer tipo de situação, que as pessoas denunciem. Uma denúncia anônima, né? Anônima, ninguém vai ficar sabendo. O mais importante é o que você está relatando, não quem é você, sabe? E uma ligação pode salvar a vida. Perfeito. Eu que agradeço imensamente, né, por doar esse tempo de vocês a participar desse podcast. As portas vão estar sempre abertas para vocês. Que Deus possa, né, capacitá-los cada vez mais, dar sabedoria, discernimento, temperança, amém, saúde, porque não é fácil, né? E os casos que vocês pegam é muito complexo. Então, cuide da saúde de vocês, da saúde mental, porque é a mente que coordena todo o corpo. Igual eu falo, o corpo cansado, você deitou, você descansa. A mente cansada é mais difícil. Então, que Deus possa guardá-los, protegê-los, abençoá-los. Obrigado.